mas eu queria mostrar para vocês porque eu achei interessante como que a nossa sistemática é, né? Isso em 1943, a sentença, tudo. E a gente agradecer é que a gente evoluiu. Mas deixa eu mostrar aqui para vocês, então, isso. Deixa eu até colocar. Primeiro eu vou colocar a petição inicial aí para vocês, ó. Interessante que é esse processo. Acho que vale a pena a gente dar uma olhada nisso daqui, ó. Qualificação, isso daqui praticamente não muda, né? A pessoa tinha 21 anos de idade completos ali à época do juizamento da ação, e a esposa, né? Tem justos motivos para pleitear por via ordinária a anulação do referido casamento. Vamos ver o porquê da anulação desse casamento. Ó, que o requerente, numa das viagens que fizeram a Vila Nova Datzing, né, que é em Cambé, hoje, correspondente a Cambé, cerca de 6 meses, mais ou menos, teve o ensejo de ali conhecer Zilda Correia da Rocha, filha de João Correia da Rocha e Estelvina Marana, ali residentes. Que desse encontro, como é próprio da idade dos moços, estabeleceu-se ligeiro namoro e daí a manifestação da parte de Zilda de que nutria, né, grande simpatia à pessoa do requerente com quem desejava unir-se pelos laços matrimoniais. Que decorridos que foram alguns dias, foi então o requerente interpelado por João Correia da Rocha, e desse encontro do qual veio a exercer grande influência sobre a pessoa do requerente, juntamente com os demais membros da família, daí a coação, né, sobre o requerente, de modo a casar-se com a sua filha Zilda, hora requerida. Que, como consequência dessa atitude, João Correia da Rocha, se fazendo acompanhar da sua filha Zilda, do requerente, e de outras pessoas, se dirige nos últimos dias do mês de maio do ano em curso, no cartório de casamentos dessa cidade, sendo ali, então, dado início aos preparos, né, dos papéis de casamento do requerente com Zilda. Que em todo esse trama hábil e engenhosamente preparado, foi o requerente, contudo, concordando, sem tempo de raciocinar, com o seu moral abatido, com sua moral, né, com seu moral abatido, debaixo da grande influência sobre si, exercido, vindo afinal a contrair casamento com uma pessoa que não desejava, e ainda mais caindo em erro essencial sobre a pessoa, de vez que nem tempo tivera para conhecer dos sentimentos e qualidades outras que devem caracterizar a pessoa que se pretende receber como esposa. Que não havendo equilíbrio de educação e qualidade, outras entre os cônjuges, fora né, de dúvida que a vida em comum tornar-se-ia insustentável e tormentosa. Por isso que é erro essencial sobre a pessoa, né, que está sendo a tese, né, porque seria insustentável em razão da educação e qualidade de vida ali, que foram criados ambos os cônjuges, né. Que no desenrolar desse acontecimento, o requerente representou o papel de verdadeiro autômato, né, em verdadeiro estado de inconsciência, obedecendo assim a vontade alheia, e que depois de levada a efeito e aliada engenhosamente armada contra o requerente, foi este em recobrando dura isso, né, estado de calma, pôde então aquilatar de grave erro, né, a que for induzido por terceiros para se decidir, então, a não manter a vida em comum com Zilda, estes a repudiando de vez que nenhuma afeição de sua parte lhe prendia. Aqui, interessante também, aqui, ó, um ponto, como que as coisas eram, né? Que anulação, depois eu olho, Alex, valeu aí, depois eu dou uma olhadinha. Ó, que como comprovante dessa nossa assertiva, ocorre o fato de que Zilda, submetida que for a exame ginecológico, ficou mostrado o seu estado de virgindade por conservar íntegro o ímã anular, não tendo havido, portanto, defloramento. Então, esse é um dos motivos que seria ali que a anulação do casamento em face do estado de virgindade acostado na pessoa de Zilda nada prejudicaria ante a beneficiária, né, de vez que conserva intacta a sua virgindade. E ali ele faz os pedidos finais, né, ele faz o requerimento final. Pois bem, deixa eu abrir aqui a sentença agora, para a gente ver como que isso foi analisado aí pelo juiz lá em 1943, esse caso. Foi em 1947 a sentença, ó.
1947 foi prolatada em audiência essa sentença aqui. Tem os pontos aqui mais interessantes. Ó. Aqui é basicamente um relatório, né? Então, pouco. Ela não contestou. Curadora ali, né? Teve atestado de sanidade mental, coisas assim muito completamente normal de suas faculdades mentais. Então, afastou ali a questão de às vezes, uma incapacidade, né, da pessoa que contraiu o casamento. Foram repetidas provas que foram indeferidas, né, nova perícia dos autos. Bem, aqui está o ponto, ó. Está demonstrado pelas próprias declarações do autor e da ré que eram namorados há mais de 6 meses, mais ou menos, antes de contraírem matrimônio. O autor alega na sua inicial que, tendo chegado ao conhecimento de Etelvina, né, Marana, mãe da ré, por intermédio de Bertolino Rodrigues, ter sido esta deflorada, fora procurado por João, pai da menor, que, usando de coação, alegando que ele havia seduzido a sua filha e até mantido conjunção carnal, ameaçando de processo, chegando mesmo a pedir providências ao doutor delegado regional da polícia dessa cidade, e que consentiu fosse o casamento realizado, visto ter ficado um tanto tímido, mas contra a sua vontade, por considerar que entre ele e a sua namorada não havia equilíbrio de educação e qualidade, outras que tornariam a vida incomum, sustentável e tormentosa. Só para destacar aqui, né? Era uma vila ali em Cambé, né? Imagina isso, em 1943, enquanto o rapaz era daqui de Londrina, com 21 anos de idade, tendo acesso ali a questões educacionais, todo esse ponto aí, e por isso estava sendo alegado o erro em relação à pessoa do cônjuge, né? O autor alega na sua inicial que, tendo chegado ao conhecimento da Etelvina, desculpa, aqui eu já comentei, né? Visto ter ficado um tanto tímido, aonde que eu parei aqui? O casamento foi realizado no dia 4 de maio, após o preparo dos papéis, né, nessa cidade, tendo antes o autor ido até a vila de Cambé com o pai da menor, voltando em sua companhia para a realização do matrimônio, que foi presidido pelo doutor José Carlos Ribeiro Ribas, juiz de direito de então. Olha que interessante, o juiz era o juiz de paz também. O Código Civil Brasileiro, em seu artigo 98, diz que a coação para viciar a manifestação de vontade é de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano à sua pessoa, à sua família, aos seus bens, iminente e atual, pelo menos ao receável, né, do ato extorquido. Então, considerou esse Clóvis Bevilacqua, ele fala aqui a questão do Clóvis Bevilacqua, eu vou avançar aqui para outros pontos também que eu acho interessante nesse julgado. No caso dos autos, segundo afirmações do próprio autor, a ameaça teria consistido em atribuir-lhe falsamente a autoria de defloramento da menor e sua namorada, impor-lhe o pai desta reparação de seu ato pelo casamento, a fim de evitar não só o processo criminal, como possível agressão física à sua pessoa. Vocês bem sabem a ideia lá da questão do defloramento de pessoa inocente, tudo aquilo lá que vocês já estudaram no criminal, né? A atitude assumida por João Correia da Rocha em procurar o autor para em entendimento e o mesmo de responsabilizado perante a justiça criminal foi louvável, porque estava no exercício de direito que lhe é inerente, e dos autos não consta tivesse o mesmo João ameaçado de morte ao autor, caso não se realizasse o matrimônio, porque consta ter comparecido como os pretendentes frente à autoridade judiciária competente e da sede da comarca perante o qual realizou-se o matrimônio. Se o autor tivesse a convicção de sua responsabilidade, certamente teria repelido a imputação e declarado perante o doutor juiz de direito da comarca a sua inocência e a coação que estava sofrendo no ato do matrimônio, na certeza de que, perante a justiça, perante esta autoridade, seria a integridade física garantida. Antônio de Andréa já tinha, naquele tempo, mais de 21 anos, reservista, locutor de rádio, funcionário público do Departamento de Agricultura dessa cidade, e, segundo os médicos que o examinaram, um indivíduo completamente normal das suas faculdades mentais. Então, ele coloca aqui também, ó, que não seria crível colocar essa questão, mas o que me chama a atenção também é isso aqui, ó. Não pode, portanto, prevalecer, deixa eu até ver aqui se...
É. Não pode, portanto, prevalecer o motivo invocado de que houve erro grosseiro face à absoluta falta de provas nesse sentido. Nestas condições, atendendo ao que do que dos autos consta, e ainda de preso, né, que somos aos preceitos religiosos sob a tutela do dogmatismo católico romano, que apregoa estar na indissolubilidade do vínculo matrimonial, a única segurança da estabelecida família e na falta absoluta de provas, face à nossa lei civil, julgo a presente ação improcedente. Então, essa ação teve apelação também, mas aqui eu não quero mais gastar o tempo aqui na nossa aula, mas é interessante, né, esse caso, o caso de 1943, a sentença de 1947, e assim, tem vários pontos interessantes, né, em relação à prova, se houve defloramento, se não houve, enfim, toda essa questão que tinha um grande relevo ali na questão fática sobre esse processo, né, sobretudo crimes, a pessoa que foi casada era menor de idade, então, enfim. Só que eu acho muito interessante, né, essa ideia de indissolubilidade do casamento, não tinha divórcio naquela altura, a separação era algo que também era praticamente possível, foi tentada uma ação de anulação do casamento que foi improcedente, e um dos fundamentos também foi a ideia da indissolubilidade do casamento por causa do dogmatismo católico romano, né? Então, é um ponto interessante que eu quis colocar para vocês, mais como curiosidade da nossa aula, tá? Beleza. Vamos ao que interessa. Falar de regras especiais quanto ao regime de bens. E, primeiro, o nosso código ele traz 4 regimes de bens. Como eu comentei com vocês já, regime da comunhão parcial de bens, é o que a gente vai estudar na aula de hoje, regime da comunhão universal de bens, regime da participação final dos aquestos, nosso regime contábil, muito interessante. Eu estou vendo, eu tenho um colega, na verdade um pai do amigo meu, que tem uma discussão muito interessante sobre o final dos aquestos aqui em Londrina, que vou poupar o nome do magistrado, e aí se eu conseguir trazer o exemplo prático, eu vou omitir, que é muito difícil encontrar jurisprudência, então ia ser muito enriquecedor aqui para a nossa aula, mas existiu um erro na sentença grave, a sentença foi anulada no Tribunal de Justiça, é um processo que tramita já há alguns bons anos, e de fato é muito interessante, porque o regime da participação final dos aquestos, existe uma confusão muito grande sobre a implementação desse regime, porque de fato é um regime matemático, é um regime contábil, é um regime muito interessante, e a gente precisa pontuar, porque tem muita gente casando com o regime da participação final dos aquestos, porque ele tem, sim, alguns benefícios nesse sentido, tá? Regime da separação de bens. Aqui, no caso, quando a gente menciona regime da separação de bens, na parte especial do casamento, a gente está falando do regime da separação de bens convencional, ou seja, aquele que foi estabelecido dentro de um pacto antinupcial. Não se confunde com regime de casamento, regime da separação obrigatória ou legal, que nós estamos diante do regime da separação de bens convencional. Vamos lá, então, entender primeiro o regime da comunhão parcial. Ó, esse slide ficou bem bonito aí. Pena que não fica todos assim, né? Enfim, vou fazer o quê? Quando os nubentes não estabelecem um pacto antinupcial, assistam a aula do pacto antinupcial que eu mandei para vocês, uma aula muito importante. O regime que é implementado para este casamento, caso também não exista nenhuma causa ali que coloque de forma imperativa o regime da separação obrigatória, nós temos sim a ideia de que se prevalece o regime da comunhão parcial de bens, tá? Por isso que o nosso regime da comunhão parcial de bens ele vai aparecer com alguns nomes interessantes, como regime legal ou regime supletório. Por que o regime legal? Porque a nossa lei estabelece ele como regime a ser implementado em caso de não manifestação de vontade contrária dos nubentes, beleza? Um outro ponto que é interessante, se determinado casamento ali tiver sua eficácia questionada, se esse casamento for nulo, ineficaz, o pacto antinupcial dentro do caso, por exemplo, pacto antinupcial, lá nas regrinhas que eu explico bem no vídeo que eu mandei para vocês, nós temos, às vezes, alguma nulidade, não de todo o pacto, mas de alguma cláusula ali estabelecida dentro desse pacto, que dentro do pacto antinupcial, eles podem sim comunicar, não comunicar determinados bens, enfim, são questões bem interessantes que vocês precisam
assistir ali na nossa aula que eu mandei. É o terceiro vídeo do que eu mandei para vocês, tá? Então, se o pacto antinupcial for declarado nulo, se tiver alguma anulabilidade desse pacto, ou mesmo se as partes forem silentes em relação ao eventual pacto antinupcial, nós temos a aplicação do regime da comunhão parcial de bens. Posso fazer uma pergunta? Pode, por favor. No caso da sua ilustração, o homem, os bens da mulher, tal, depois do casamento, bens marido, eles vão ficar, digamos, unidos, né? No Sim. caso de, por exemplo, uma herança que receber, ele passa Parou, a ser... eu vou fazer igual o João Kleber, né? Parou. Para que essa pressa? Vamos devagar, a gente vai chegar lá, claro, a gente vai falar dos bens incomunicáveis, a gente vai falar o que comunica e o que não comunica, fica tranquilo, tá? Não é só herança, doação, a gente tem uma série de questões que a gente vai passar aqui, tá, Nelson? Fica tranquilo, tá? Obrigado. Imagina. Então, assim, por favor, vamos lá, Adriano. Boa noite. Boa noite. De repente também fica o assunto para ser tratado posteriormente. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela foi no cartório e fez um registro dos bens que ela tem hoje. Ela falou o seguinte, se de repente eu venho me relacionar com uma pessoa, eu não quero correr riscos. Então ela fez um documento e registrou em cartório. Tá, eu entendo que se ela casar com o regime de comunhão parcial de bens, tanto o regime garante quanto o documento que ela fez. Mas digamos que ela muda de ideia e ela venha casar com o regime de comunhão total de bens. Mesmo ela tendo feito esse documento anteriormente, tem efeito esse documento ou a partir do regime de comunhão total de bens, ele anula esse documento do cartório? Eu tenho uma pergunta para te fazer. Para que serve esse documento para ela? É como se fosse um testamento? O que é esse documento? Então, a finalidade dela, segundo ela, nada que seja, assim, digamos, orientado pelo advogado. Simplesmente ela teve a ideia de ir até o cartório e registrar para reafirmar o que ela tem em posse dela hoje. Tá. Então, algo que ela quis fazer. Vamos por parte, Adriana. É muito interessante esse exemplo, tá? Vamos pensar. Vamos imaginar que ela quer preservar o patrimônio dela em caso de divórcio, tá? Em caso de divórcio. Quantos anos ela tem? Você sabe me dizer? 40 anos. Perfeito. Se ela quer preservar os bens dela no divórcio, basta ela casar no regime da separação convencional de bens. Ponto. Não se discute mais a questão do patrimônio. Na separação convencional de bens, o que está no nome dela vai continuar com ela e o que tiver no nome do possível cônjuge vai ficar no nome do possível cônjuge. Ponto. Segunda questão. Comunhão parcial de bens. Mesma situação. Os bens existentes anterior ao casamento não são comunicáveis. Então, se ela casa no regime da comunhão parcial de bens e ela tem esse documento vai servir como prova num eventual divórcio que se questiona uma partilha de bens e ela vai comprovar que esses bens existentes ali na discussão são bens anteriores à própria celebração do casamento. Ponto. Se ela pretende colocar isso para fins sucessórios, esse documento não serve para absolutamente nada. Esse documento ele vai servir somente para uma prova de uma eventual discussão que tem ali no âmbito judicial. Porque, de resto, esse documento me parece bem próximo, fazendo uma analogia, ao nosso famoso contrato de namoro, tá? É um documento que ele está lá, ele existe, ele tem lá todas as questões de formalidade que o cartório exige, às vezes pega testemunha, pega não sei o quê, mas a gente questiona, para que serve? Aí a gente pensa, é para preservar o patrimônio. Tudo bem, só que existem formas legais que, de fato, vão preservar o patrimônio dessa pessoa. Essa aqui é a questão. Se ela tenta afastar imperativos de lei através de um documento elaborado através de uma escritura pública, esse documento não tem validade absolutamente para nada, tá? Então vamos supor, eu tenho esses bens como a prova de que esses bens são anteriores a um eventual casamento. Beleza, depende do regime de bens. Se ela casa no regime da comunhão universal, esse documento não vai valer para nada. Vale para afastar? Não vale para afastar. Se ela quer estabelecer isso no pacto antinupcial, estabeleça no pacto antinupcial. Que aí sim é uma escritura com anuência de ambos os cônjuges, enfim, aí sim, tem toda uma formalidade. Ponto. De resto, esse documento não vai servir para absolutamente nada, tá? Segundo aspecto,
Na questão da sucessão, a gente vai estudar isso no semestre que vem, esse documento não vai ter validade para nada, tá? Porque vamos supor, a partir do momento em que vamos imaginar que ela não tem filhos e os pais são falecidos. A gente vai verificar que no nosso sistemática civilista, a gente tem aquilo que a gente chama de herdeiros necessários. Os herdeiros necessários são os descendentes, os ascendentes e o cônjuge ou companheiro supeste. Ou seja, o cônjuge ou companheiro, os viúvos, né? Viúvo, viúva, enfim, as pessoas que ficaram aqui em vida. O que acontece? Se ela estabelece, vamos supor, um testamento, vamos imaginar que esse documento seja um testamento, que é algo mais formal, é a coisa mais complicada, uma das coisas mais complicadas junto com o casamento aqui, de formalismo dentro da nossa sistemática. Tudo bem, a partir do momento que ela casa, se ela não tem filho, se ela não tem os pais vivos, etc., ela pode testar sobre 100% desse patrimônio. Maravilha, testou sobre 100%. Eu tenho o imóvel A vai ficar para tal instituição, imóvel B para tal pessoa, e automóvel C para outra pessoa. Beleza. A partir do momento que ela casa, ela precisa rever todo esse testamento. E a partir do momento que ela adquire um cônjuge, esse cônjuge passa a integrar aquilo que a gente chama de herdeiro necessário. E quando a gente tem a presença de herdeiros necessários, a gente tem uma outra regra de ouro lá no direito das sucessões, que é legítima. O que é legítima? Uma questão patrimonial que protege os herdeiros. Somente isso. Você pode testar e dispor sobre o seu patrimônio sobre 50% dele. Tá? Então, vamos imaginar que ela dispõe sobre 100% do patrimônio que ela tem antes do casamento. E deixa o testamento lá. Se ela falece, o cônjuge sobrevivente vai poder reclamar 50% de todo esse patrimônio. Tá? Sem mais nem menos. Isso daí dependendo do regime de bens, esse cônjuge não vai ter acesso a esse bem que está sendo objeto de inventário. Não. A gente vai entender muito bem lá que, independentemente do regime de bens, o cônjuge sobrevivente, ele entra como herdeiro necessário. Ponto. Então, na verdade, Adriano, você aí espera 1 ano e meio, vai se formar, vai tirar a OAB e vai instruí-la da melhor forma possível. Case no regime da separação convencional de bens, porque ela aparentemente não tem nenhuma causa suspensiva, está livre ali para estipular o pacto totinupcial dessa forma. Ou se não, casa no regime da comunhão parcial de bens e utiliza esse documento como prova. E outra, se se trata de matrículas imobiliárias, se se trata de licenciamento de veículos, isso tudo é muito fácil de provar que foi adquirido antes do casamento. Empresa também, a gente tem um ponto interessante. Se ela tem uma cota social em determinada empresa antes do casamento, isso também não vai se comunicar via de regra, tá? Se tiver um aumento de capital social, a gente vai discutir. Só que, assim, vamos dizer, uma questão que ela está se preocupando, eu acho que muito mais em função não do casamento, mas em relação a uma união estável, uma eventual união estável. Na união estável, a gente tem a fábula do contrato de namoro, tá? Que é mais ou menos isso que ela faz aí, que ela fez. Vai lá, indica os bens, fala que as partes estão no namoro, não estão numa união estável, maravilha. Judicializa. Tem intuito de constituir família? Tem. Adeus contrato de namoro. Não serve para nada. Serve para advogado ganhar dinheiro nas costas de pessoas que, infelizmente, não são bem informadas. E deveria ser esse advogado responsabilizado. Por quê? Porque hoje o contrato de namoro, perante a jurisprudência, perante a doutrina mais especializada sobre a matéria, não tem validade. Porque a união estável são direitos indisponíveis. Você não pode afastar direitos indisponíveis dentro de negócio jurídico. Então, o contrato de namoro não serve para nada. Tá? O que ela faz dentro desse caso? Ela quer constituir uma união estável? Tudo bem. Faça tudo bonitinho, como ela tem feito aí dentro desse contrato, tá? Dessa escritura. Faça-se uma escritura dentro de um cartório, reconhecendo a união estável a partir de qual momento que ela começou. Dá para vocês fazerem dá para ela fazer, melhor dizendo, um documento específico da união estável que serve como pacto antinupcial para lá, tá? Para a união estável, que é o nosso contrato de convivência. União estável, via de regra, é também comunhão parcial. Só que se a parte tem um contrato de convivência, isso é afastado. Então ela pode estabelecer, dentro de uma união estável, a separação convencional, por exemplo. Então, assim, advogado e advogada que são competentes vão falar para os clientes assim: façam uma escritura pública de reconhecimento de união estável e, no mesmo ato,
faz um contrato de convivência, que também tem que ser uma escritura pública, a forma é igual observada aqui no Pacto Antinupcial, estabelecendo o regime da separação convencional ou outro que preferir, tá? É saber sobre o tema, ter conhecimento sobre o tema, não tentar acreditar em muitas coisas, sobretudo, a gente vê esse negócio de contrato de namoro, eu acho que, é claro que a gente vai evoluir muito em relação a isso, porque tem muito da intervenção estatal e parece que a gente está tentando diminuir cada vez mais as questões de intervenção estatal no âmbito do direito das famílias, mas é nítido que, por enquanto, não tem como arriscar. Eu sou muito tradicionalista no direito de família, eu digo tradicionalista quando são regras de ouro, tá? E também no direito das sucessões. Então, tem coisas que eu tenho muitas ressalvas, tá? Então, vamos supor, se quer fazer um contrato de namoro, como advogado e como advogada, beleza, mas pega um termo de anuência que você está informando para as partes que este contrato pode ser questionado judicialmente, que ele não vai ter, pode não ter validade. Resguardem-se, tá? Informe. Dever aqui nosso é de informação. Beleza? Então, eu não sei se eu conversei, talvez eu tenha falado sobre tudo e não tenha respondido sua resposta, mas, de fato, Adriano, vai depender aí o que ela objetiva com isso, e tem outras formas dela se resguardar. Beleza? Beleza. Então, basicamente, nós temos aqui o primeiro ponto, que o regime da comunhão parcial, ele, tem muita gente que acha que ele entrou em 2002, mas não, ele é o regime legal aqui no nosso sistema desde a lei do divórcio, que é uma lei datada do ano de 1977. Tá? Então, desde 1977, o nosso regime legal até 1977 era o nosso regime da comunhão universal de bens, que é a nossa chamada também, popularmente, comunhão total, né? E passou a ser o nosso regime da comunhão parcial em dezembro de 77, tá? Também o regime da comunhão parcial é o legal aplicado para a união estável, tá? Ou seja, se não existiu o nosso famoso contrato de convivência, ou contrato entre os companheiros na união estável, na regra do artigo 1725 do nosso Código, aplicar-se-á a nossa comunhão parcial. Muito fácil da gente chegar a todos os regimes aqui, a gente vai fazer mais ou menos esse desenho, tá? Que o Nelson já tinha apontado para nós, ó. A regra na comunhão parcial é que vai se comunicar todos os bens havidos durante o casamento, com exceção dos incomunicáveis. Então, esse desenho fica muito claro. Antes do casamento, os bens do marido permanecem com o marido, os bens da mulher permanecem com a mulher. Depois do casamento, a gente tem uma intersecção. Lembre-se das matrizes matemáticas, né? Vamos imaginar que aqui de um lado a gente tem os bens do marido, que são os bens particulares dele, de um outro lado, os bens da mulher, que são os bens particulares dela, e no meio, na interseção, nós temos os bens existentes ou havidos durante a convivência, durante este casamento. Ao invés de a gente denominar bens particulares, nós denominaremos nessa intersecção, que é dentro dessa setinha, né, bens comuns, que serão chamados também por nós, a partir de agora, de aquestos, tá? Vamos lá. Bens que são incomunicáveis. Aqui vai ficar um negócio meio monótono, porque no slide a gente consegue trabalhar bem os incisos do artigo 1659 do nosso Código Civil e com os exemplos, sobretudo, da jurisprudência, tá? Então, o nosso artigo 1659, ele diz para nós quais são os bens que são incomunicáveis no regime na separação, Jesus, na comunhão parcial de bens, tá? Vamos lá, então, prestem muita atenção aqui, porque é aqui que as coisas vão pegar. Na questão da incomunicabilidade parcial do casamento. Vamos lá. Inciso 1º do artigo 1659. Vamos lá. Os bens que cada cônjuge já possuía ao casar e aqueles havidos por doação ou sucessão, Nelson, sucessão, bem como subrogados no seu lugar. Então, não é só a questão da doação. Não é só a questão dos bens existentes anterior ao casamento, mas também os havidos por doação e os subrogados no seu lugar. A gente vai entender o que é essa subrogação primeiro, tá? Primeiro ponto. Essa subrogação é a subrogação
real. O que ela traduz para nós? Você vai substituir um bem A por um bem B, tá? É uma coisa por outra. Com o valor que você recebeu na venda, por exemplo, desse bem A, você vai comprar o bem B. Por exemplo, aqui, né, outros bens, como a aquisição de outros bens, como produtos, né, como provenientes da venda dos primeiros bens, né? Beleza. Um outro ponto, por que a gente fala de subrogação real? Porque são bens, primeiro, particulares, tá? Tem que ser bem particular, é claro isso. Se for o bem existente durante a convivência da comunhão parcial, já era. São bens particulares. E por serem bens particulares, o nosso legislador ele entendeu que você vender um bem particular seu e comprar um outro bem dentro dessa comunhão, desde que seja algo muito escancarado, tá? Aqui a gente vai entender que existem algumas questões problemáticas em questão probatória nesse sentido, a gente não vai comunicar esse bem. Então, vamos imaginar, tem uma casa de 100 mil reais. Vendi essa casa de 100 mil reais e adquiri outra casa por 100 mil reais. Num prazo ali que a gente consegue comprovar, etc. Legal. A gente vai entender, tudo bem, vendi a casa por 100 mil reais, comprei uma casa de 150 mil reais. Dúvida. Entra ou não numa eventual partilha. A gente vai entender isso, tá? Mas antes, voltando aqui para esse inciso primeiro, é importante destacar para vocês que essa norma do primeiro do 1659, ela traz para nós a ideia daquilo que a gente denomina de bens particulares. Ou seja, bens que são anteriores à celebração desse casamento e também os bens havidos por herança ou por doação. Bem proveniente de herança, doação ou anterior ao casamento, para a nossa comunhão parcial, serão vistos, né, como bens particulares. E sendo bens particulares, não são aquestos, não são bens comuns e, portanto, são incomunicáveis. STJ, no RESP 1.171.488 de 2017, ó. No regime da comunhão parcial de bens, desculpa, aqui é o 1.318.599 de São Paulo, ó, ministra Nancy Andrighi, 2013. No regime de comunhão parcial de bens, não integra a meação o valor recebido por doação na constância do casamento. Olha que interessante. Ainda que inexistente cláusula de incomunicabilidade. Vocês estudaram doação lá quando estudaram contratos. E aí a gente fala lá, cláusula de incomunicabilidade, para não tem que ser fundamentada essa cláusula de incomunicabilidade, não pode ser algo arbitrário nesse sentido. Mas aqui é interessante porque o STJ, mesmo que não tenha a cláusula de incomunicabilidade, não permite que o bem proveniente de doação para um dos cônjuges seja considerado bem comum, mas sim bem particular, né? E esse bem que é proveniente de doação, no caso concreto aqui do STJ, foi utilizado para quitação de um imóvel adquirido, né, sem a contribuição do outro cônjuge não donatário, ou seja, do outro cônjuge que não recebeu esta doação, e, portanto, esse bem seria particular, ou seja, esse bem estaria excluído da partilha deste divórcio, beleza? Um outro caso, ó. Em relação à união estável, é bom a gente já começar a enxergar um pouco a união estável, ó. O bem, porque é o mesmo regime de bens legal. O bem recebido individualmente por companheiro, cônjuge no casamento, companheiro na união estável, tá? Através de doação pura e simples, ainda que o doador seja o do outro companheiro, deve ser excluído do monte partilhável da união estável regida pelo estatuto supletivo, ou seja, pelo regime da comunhão parcial de bens. Aqui é um ponto interessante, tá? Ponto interessantíssimo. Bem proveniente de doação no nome único exclusivo do cônjuge está excluído da partilha dentro da comunhão parcial de bens. Desculpa. Inventário é a mesma questão, perfeito? Então, bens provenientes da sucessão na comunhão parcial, novamente, a gente está na comunhão parcial. Não vamos confundir as coisas, tá? Não vamos confundir as coisas, mas aqui na comunhão parcial, nesse primeiro intuito, tá? Bens provenientes de um eventual inventário não entram também em um eventual divórcio. Vamos imaginar o seguinte caso, tá? Eu caso com a minha esposa e meu sogro falece. Nitidamente, minha esposa, como uma herdeira necessária, ela entra ali como herdeira dos bens provenientes do meu sogro. Beleza? Eu caso em 2021, meu sogro falece em 2023, chega 2025, eu divorcio da minha esposa.
Essa casa que ela recebeu, proveniente desse inventário ocorrido em 2013, não entra no monte partilhável no meu divórcio, tá? Então, em caso de divórcio e caso de partilha, este bem não entra porque é um bem particular da esposa. Ponto. Se a gente, lá no nosso segundo semestre desse ano, se tudo der certo, se Deus permitir, na regra da sucessão é diferente. A gente, na sucessão, inventário, a gente está falando de partilha e divórcio, a gente também está falando de partilha. Mas vamos imaginar, casei em 2021, meu sogro faleceu em 2023, minha esposa é dos bens do meu sogro, perfeito. Chega em 2025 e minha esposa, ao invés do divórcio, ela falece. Bens particulares que estão no nome dela. Eu entro como herdeiro dela e concorro no regime da comunhão parcial com, vamos supor, filhos que existam, tá? Nesse caso. Então, eu não entro ali como 50%, mas eu concorro com meu filho, né? Ou seja, se eu tiver um filho, 50% dele, 50% meu. Se eu tiver 2, 33, 33. Se eu tiver 4, 16, 66. Ou seja, conforme for o caso, né? Conforme for o caso, na questão da sucessão, aí sim, esse cônjuge terá direito, tá? No bem particular, porque dentro do bem particular, no caso da comunhão parcial, e por incrível que pareça, tem muito profissional que não sabe disso, acho que bem particular, se a pessoa está casada em comunhão parcial no inventário, essa pessoa não tem direito a nada. Eu já peguei vários casos que foi feito assim, tá? Então, vamos imaginar, um eventual inventário, já antecipando também o tema do semestre que vem, se você tem uma casa que foi adquirida durante a constância da união, você possui metade dessa casa, aquilo que a gente chama de meação. Então, se o cônjuge falece, você já tem metade dessa casa. Então, 50% da casa é sua. Vamos imaginar que você tem 2 filhos provenientes dessa união. 50% permanece com você e 25%, dentro do regime da comunhão parcial, vai para cada um dos filhos. Mas, além dessa casa, a esposa teve essa casa proveniente do inventário. Perfeito? Ou seja, um bem particular dela. Eu tenho 50% dessa casa que foi a vida dentro da constância da união, perfeito, porque é a minha ação minha. Só que esse bem, que é o bem particular da minha esposa, eu também tenho direito, mas eu vou concorrer com meus outros 2 filhos. Ou seja, eu tenho direito a brigar, não brigar, né, mas eu tenho direito, pela nossa determinação judicial, legislativa, a concorrer com os meus herdeiros necessários nesse caso, e eu teria direito a 1/3 desse bem particular, tá? Então, gente, por que eu estou falando tudo isso? A gente está falando de casamento, divórcio, dissolução de casamento e partilha no divórcio. Jamais confundam partilha no divórcio com partilha em inventário. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não confundam. Enfim, tenham muito cuidado, valorizem aí a futura profissão de vocês, beleza? Inciso 2º. Os bens que são adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em subrogação dos bens particulares. Aqui é uma interpretação extremamente restritiva. Vamos imaginar, pessoa teve ali um valor proveniente de um imóvel, dentro daquele caso 100 mil, e aí comprou um imóvel de 150 mil, é mais ou menos aqui esse caso, tá? Vamos imaginar que a pessoa tem um imóvel de 100 mil reais, perfeito, venda esses 100 mil reais e vai adquirir durante o casamento um outro bem avaliado em 150 mil reais. O que vai existir? Vai existir uma subrogação, que é uma subrogação real, é uma subrogação de bens particulares. Então, os 100 mil serão preservados ao cônjuge que fez a subrogação, ou seja, que pegou esses 100 mil reais e fez essa aquisição dessa outra propriedade. Mas essa diferença de 50 mil reais vai existir a sua comunicação, beleza? Então, é sim comunicável essa ideia, né, quando existe mesmo, até mesmo uma subrogação, se existir uma diferença de valor. Então, o que seria partilhável dentro desse caso em relação ao inciso 2º do 1659, o segundo exemplo? Os 50 mil reais, tá? Que foi o, aspas, a mais que a pessoa desembolsou dentro desse bem, que foi o bem adquirido ali, proveniente da subrogação. Além disso, obrigações anteriores ao casamento, que são os casos, né, de dívidas pessoais que cada cônjuge
já possuía ao casar. Gente, se os bônus não são partilháveis, ou seja, todo aquele patrimônio, que é o que, vamos dizer assim, interessa, não é partilhável, por que se partilharia os ônus? Ou seja, por que se partilharia as dívidas? Consequência lógica dentro do sistema. Então, a gente nem tem muito o que falar sobre esse inciso terceiro do 1659. Vamos lá. Quarta possibilidade, ó. As obrigações decorrentes de ato ilícito, salvo reversão e proveito do casal. Aqui é muito legal, ó. Vamos imaginar crime ambiental. Como eu coloquei para vocês, ó, se os cônjuges possuem uma fazenda e o marido, dentro da administração da fazenda, causar dano ambiental. Aqui sim a gente vai ter uma responsabilidade solidária do casal, ou seja, marido e mulher responderão com todos os seus bens. Por quê? Porque a atividade desenvolvida na fazenda, dentro desse exemplo, era realizada em benefício do casal. Perfeito? Então, olha que interessante o exemplo do STJ de ilícito tributário agora. Ó. Processual civil e tributário, execução fiscal, embargos de terceiro, mulher casada. Deixa eu só aceitar o Cleiton aqui rapidinho. Oh, Deus, cadê meu cursor do mouse? Apareceu. Mulher casada, exclusão da ameação, benefício familiar, necessidade de prova. Ônus probatório do credor. Tratando-se de execução fiscal oriunda de ato ilícito e havendo oposição de embargo de terceiro por parte do cônjuge do executado, com o fito de resguardar a sua ameação, o ônus da prova de que o produto do ato não reverteu-se em proveito da família do credor e não do embargante. Então, gente, aqui é um ponto muito interessante, tá? Muito interessante. Ato ilícito não, vamos colocar assim, a outra pessoa que não está envolvida diretamente no ato ilícito, não responderá com seus bens. Qualquer exceção, caso essa tenha sido revertido em proveito do casal, tá? Então, dentro desse caso aqui que eu estou comentando com vocês do STJ, ó, considerando que a embargada não... E outra, aqui nesse caso, o ônus da prova cabe à embargada, cabe à pessoa do credor, não é da pessoa do devedor e nem da pessoa do embargante. Então, ó, considerando que a embargada não comprovou a alegação de que a sonegação do imposto devido pela sociedade, representada pelo executado, teria revertido em benefício da família deste, não merece prosperar o pedido do INSS, devendo ser resguardado o direito do embargante à ameação do bem penhorado. Então, súmula 251 do STJ. Ó, meação só responde pelo ato ilícito quando o credor, na execução fiscal, provar que o enriquecimento dele resultante de aproveito ali do casal. Ou seja, se o enriquecimento ilícito gerou um aproveitamento pelo casal. Aí sim nós estaremos diante de uma responsabilidade solidária de ambos os cônjuges. Do contrário, não, tá? A pessoa que cometeu o ato ilícito, ela sim que será responsabilizada perante o seu patrimônio. Beleza? Outra coisa, bem de uso pessoal de cada um dos cônjuges. Pois daqui eu canso de responder para cliente, né? Como é que fica algumas questões lá, enfim. Bens de uso pessoal também são incomunicáveis no regime da comunhão parcial. Joia, roupa, escova de dente, relógio, celular, CD, DVD, enfim, tudo isso que a gente pode imaginar. Livro, por exemplo, se você tem a coleção do Conde de Miranda, a coleção de 30 mil reais, também comunicável. Instrumento de profissão, né? Livro, bisturi, fita métrica, máquina de costura, são os casos aí que a gente pode colocar para vocês, beleza? Um outro ponto que eu já tinha comentado, eu lembro que eu comentei com vocês em relação à incomunicabilidade em relação ali a proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge, né? Ou seja, salário, remuneração, aposentadoria, entre outros. Que então é um ponto muito polêmico, então eu trouxe algumas questões doutrinárias, tenho questões aqui também em relação à jurisprudência, porque tem projeto de lei correndo aí para mudar esse dispositivo. Ó, Alexandre Guedes Assunção, ele critica esse dispositivo, né, nos seguintes termos. Ó,
A previsão da exclusão dos proventos do trabalho de cada cônjuge, indicada no inciso 6º, produz situação que se antagoniza com a própria essência do regime da comunhão parcial. Ora, se os rendimentos do trabalho não se comunicam, os bens subrogados desses rendimentos também não se comunicam, conforme o inciso 2º, e por conseguinte, né, praticamente nada se comunica nesse regime, no entendimento de que a grande maioria dos cônjuges vive dos rendimentos do seu trabalho. E a comunhão parcial de bens tem em vista comunicar todos os bens adquiridos durante o casamento a título oneroso, sendo que aqueles adquiridos com frutos do trabalho contêm essa onerosidade aquisitiva. Tem proposta legislativa, como eu comentei com vocês, dentro do projeto Ricardo Fiuza. O projeto Ricardo Fiuza faleceu já. É um projeto de lei que altera severamente alguns aspectos do nosso Código Civil. É praticamente um novo Código Civil, já utilizando o Código Civil existente. Um ponto interessante, PL é de 2002, ou seja, quando o Código Civil foi aprovado, então mostra como o nosso legislativo é curioso. E nós temos como um número atual PL 699 de 2011. Teve alguns pontos que foram aprovados desse projeto de lei, sobretudo em relação à questão da Lei da Liberdade Econômica, que foi uma MP convertida em lei, que tinha alguns aspectos também do projeto do Ricardo Fiuza. Tá? Então, em situação de dúvida, a gente tem que entender pela comunicação dos bens com uma interpretação mais restritiva em relação a esse inciso 6º do artigo 1659 do Código Civil. Tá? Vamos ver o que o STJ entendeu. Isso é um julgado recente de 2018. Necessária interpretação restritiva ao ao artigo 1659, inciso 6 do Código Civil, sob pena de se malferir a própria natureza do regime da comunhão parcial. O entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça é o de que os proventos do trabalho recebidos por um ou outro cônjuge, na vigência do casamento, compõem o patrimônio comum do casal a ser partilhado na separação, tendo em vista a formação de sociedade de fato configurada pelo esforço comum dos cônjuges, independente de ser financeira a contribuição de um dos consortes e do outro não. Outra solução plausível, né, dentro da obra atualizada do professor Silvio Rodrigues, é o seguinte sentido, né? No exato momento em que as referidas rendas se transformam em patrimônio, ou seja, quando compra algum bem, vai realizar ali a comunhão desses bens, porque passam a ser um bem comum, tá? Ou seja, um aquesto, perfeito? Então, a partir do momento que o rendimento do trabalho se transforma na aquisição de um bem, a gente tem ali a transformação de um bem particular para um bem comum, ou seja, os nossos aquestos. O inciso 7º do artigo 1659 fala para nós a seguinte questão. São incomunicáveis, dentro do regime da comunhão parcial, as pensões, ou seja, quantias pagas em virtude de lei, seja por decisão judicial, dentro desse sentido, há inter vivos, mortis causa, ou seja, que visa a subsistência de alguém. Por exemplo, a gente tem a possibilidade de se colocar pensão alimentícia, né, dentro de um testamento, só para dar um exemplo aqui, causa de mortes, enfim, que não se comunica dentro do regime da comunhão parcial. Por exemplo, ali no caso, bem besta esse exemplo, né, mas no caso do Gugu, né, daquele testamento do Gugu, a mãe dele recebe uma pensão. Se ela casar, por mais que ela tenha idade, vamos imaginar que ela estivesse dentro do regime da comunhão parcial de bens, essa pensão proveniente do testamento do Gugu não entraria numa partilha também, tá? Meios soldos, né? A metade do valor que o Estado paga ao militar reformado, os Montepios, né? Enfim, que a pensão paga pelo Estado aos herdeiros de um funcionário público falecido, e outras rendas semelhantes de caráter pessoal, beleza? Tudo bem. Falamos dos bens incomunicáveis, agora a gente vai colocar um ponto e vírgula e falar dos bens comunicáveis, ou seja, dos bens que entram na comunhão, que novamente a gente precisa se acostumar com esse termo estranho, que são os aquestos. Os aquestos são os bens comuns, os bens que são comunicáveis, os bens que entrarão numa eventual partilha proveniente desse divórcio do casamento realizado sob o regime da comunhão parcial de bens, que via de regra que vocês vão se deparar aí na prática. Então, quais são os bens
comunicáveis. Ó, professora Maria Helena Diniz. Bens que cada um dos cônjuges ou ambos adquire ali na vigência do casamento, por qualquer título, que irão integrar a comunhão, se assim estiver previsto ou se não houver disposição em contrário no pacto antinupcial. Por isso que eu falo, gente, assistam a aula de pacto antinupcial. Por mais que esteja no comunhão parcial, se foi previsto algo de incomunicável lá no pacto antinupcial, e pode existir isso, tem que ser observado que está no pacto, tá? Assistam a aula do pacto antinupcial, pelo amor de Deus. Bens comunicáveis, na regra do artigo 1660, inciso 1º. Os bens adquiridos da constância do casamento a título oneroso, ainda que em nome de somente um dos cônjuges. Principal regra da nossa comunhão parcial de bens. Tá? Por quê? Primeiro, a gente tem uma ideia que é criticada já dessa questão, né? Porque título oneroso, isso está afastado hoje, tá? Hoje nós temos uma presunção absoluta de esforço comum dentro da comunhão parcial de bens. A gente vai chegar aqui dentro desse inciso 1º, tá? Sobretudo nesse resto que é proveniente do Paraná, que é de 2016. E como é presunção absoluta, não cabe prova em sentido contrário. Se a gente estivesse dentro de uma presunção relativa, iuris tantum, aí sim caberia prova em contrário, e aí sim a gente discutiria, por exemplo, esforço comum. Aqui na comunhão parcial, dentro desses aquestos, desses bens comuns, a gente não discute prova de esforço comum. Então, já vi também, já me deparei na prática de colegas advogados, advogadas, colocando lá, além de culpa, geralmente o profissional que coloca essa questão, coloca também discussão de culpa no divórcio. Enfim, mas vai lá e coloca, um bem foi financiado no nome dessa pessoa e o bem foi adquirido durante a constância do casamento. Ou seja, essa pessoa tem lá o boleto no nome dela, ela que pagou todo esse boleto, não sei o quê, não sei o quê. Para a gente, para o juiz, para o Ministério Público, se for o caso, não importa nada, tá? Por quê? Porque mesmo que se o cônjuge colaborar com 1% do total, por exemplo, de um apartamento, né, a divisão entre esposa e marido, né, mulher e marido, vai ser em 50% para cada um deles. Tá? Um outro exemplo também, cotas de uma sociedade que foi constituída durante a constância do casamento. A gente tem uma discussão gigantesca. Eu estou lidando com um caso, eu vou ter até uma reunião amanhã, que eu estou trabalhando junto com um colega meu, que a discussão é sobre a empresa. A empresa foi feita antes do casamento, só que era uma empresa que tinha um capital social baixíssimo. Era uma empresa que era avaliada ali em questão de, enfim, vamos supor assim, 60 mil reais. E essa empresa, a partir do casamento, ela foi crescendo, inclusive com aportes do sogro, né, que é uma pessoa aí que tem uma banca de advocacia considerável lá em Curitiba. Enfim, essa empresa tem um patrimônio considerável, um patrimônio líquido, que é o que utiliza aqui no divórcio para nós. Desculpa. A grande discussão essa empresa será partilhada? Se sim, o que será partilhado? Se não, o porquê? E aí a gente tem uma série de questões que eu nem vou colocar para vocês para não confundir, mas se alguém tiver algum problema na prática em relação a isso, vamos discutir junto, porque isso também é um posicionamento que não está consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Tem um RESP, por sinal, que foi admitido aqui no Tribunal de Justiça, ou seja, não foi nem objeto de agravo interno, lá para tentar superar a súmula, algo nesse sentido, que está sendo discutido exatamente isso, tá? Se a capital social vale 5 mil, de repente aumenta 10 mil, no casamento, a gente pode comunicar esses 5 mil ou não, tá? E se esse aumento de capital for proveniente da atividade empresarial, comunica ou não? Então é uma série de questões que a gente tem para discutir, e eu não quero discutir com vocês isso agora. O que eu quero discutir é o seguinte: se a empresa foi constituída durante o casamento, durante a união, o que nós teremos? Vai verificar a existência de mancomunhão. O que é mancomunhão? É uma comunhão pela metade. É uma ideia que a gente tem lá no direito romano de copropriedade, uma ideia de condomínio, tá? Então, o que nós temos aqui? Mancomunhão sobre o patrimônio, ou parte dele expresso
na hipótese em cotas de sociedade, que somente se dissolverá com a partilha e consequente pagamento ao cônjuge não sócio da expressão econômica das cotas que lhe caberiam, né, por força da anterior relação conjugal. Então, sob a égide dessa singular relação de propriedade, o valor das cotas de sociedade empresária deverá sempre, refletir o momento efetivo da partilha. Tá? Então, aqui é o seguinte: constitui uma empresa durante o casamento pela comunhão parcial de bens? Vai fazer o divórcio? Tem direito sobre 50% dessa empresa, tá? A gente tem a questão que se discute muito, principalmente no plano prático, né? Mas tudo bem, vamos imaginar, o marido, então, mesmo ele não trabalhando, mesmo ele não fazendo nada, ele vai receber 50% do lucro. A gente tem a ideia de alimentos compensatórios também, a gente vai estudar isso bem lá para frente, fiquem tranquilos, mas aqui o importante é vocês entenderem. Constitui a empresa durante o casamento, vai partilhar 50% das cotas do capital social, tá? Para nós, para fins fiscais, para fins também, sobretudo quando a gente está em divórcio, tem avaliação da empresa, tem perícia, tem uma série de questões, mas para fins fiscais a gente tem a utilização, por exemplo, do balanço patrimonial, que tem lá um item muito bonito que chama patrimônio líquido. Esse é o valor que você atribui inicialmente para uma eventual discussão ali em relação a esta empresa, perfeito? Inciso 2º do 1660. Ó, aqui também é muito interessante, né? Ganhou na loteria. A gente tem vários casos. O cara ganha na loteria, vai lá, se separa da esposa e vai, enfim, sei lá o que vai fazer, né? O que aconteceu? Foi um caso de uma união estável. Como é regime supletório lá, é regime supletório aqui também. Olha que interessante, ó. O prêmio da lotomania recebido pelo ex-companheiro sexagenário deve ser objeto de partilha. Por quê? 1. Se trata de bem comum que ingressa no patrimônio do casal, independentemente da aferição do esforço de cada um. Presunção absoluta. Ponto. 2. Foi o próprio legislador quem estabeleceu a referida comunicabilidade, ou seja, o inciso 2º do 1660. 3. Como se trata de regime obrigatório imposto pela norma, permitir a comunhão dos aquestos acaba sendo a melhor forma de se realizar maior justiça social e tratamento igualitário, tendo em vista que o referido regime não adveio da vontade livre e expressa das partes, ou seja, o regime da comunhão parcial. 4. A partilha dos referidos ganhos com a loteria não ofenderia o desiderato da lei, já que o prêmio foi ganho durante a relação, não havendo que falar em matrimônio realizado por interesse ou união meramente especulativa. Então, ganhou na loteria, tem uma coisa também no popular que fala, ganhou na loteria, isso não comunica. Comunica. Ponto. Para o regime da comunhão parcial, comunica no inciso 2º do artigo 1660. Adriano, quer comentar alguma coisa? Um exemplo, fugindo um pouquinho desse assunto, um exemplo clássico de separação de casal que está dando problema, que quando volta à tona, é o caso do Zé de Camargo, né? Que a Zilu vive pedindo para mexer de novo, né, na questão da separação. Quando ele acha que está tudo certo, a divisão dos bens, ela vai lá com o advogado e quer rever novamente, né, a questão da separação dos bens. A gente tem várias discussões, porque vamos imaginar, fez a partilha, essa partilha ela vai ser intocável? Não, por quê? Porque se tiver algum patrimônio oculto, tanto é que nesse caso da empresa que eu falei que foi admitido o RESP, do divórcio que está se discutindo uma empresa, é muito interessante porque é uma sobrepartilha que está sendo discutida lá. Foi feito um divórcio e dentro do divórcio tinha uma série de bens. Pô, um casal que tinha um patrimônio considerável. O Zezé de Camargo, imagina o tamanho do patrimônio dele também, né? Então, o que aconteceu? Se passaram, acho que 4 ou 6 anos desse divórcio, dessa partilha, e se descobriu que tinha um apartamento em Balneário Camboriú, que se tinha essa empresa também, que ela não sabia que estava no nome do ex-cônjuge, né? E tinha mais um bem que agora eu não lembro. Mas eu acho que era um bem móvel, acho que era um automóvel, alguma coisa assim. Está sendo discutido. Então, por mais que dentro desse caso às vezes é um acordo consensual, é nítido, vai e volta, é uma discussão. Só que mesmo caso já tenha feito a partilha, pode ser discutida depois novamente se você descobrir bens que são bens, entre aspas, ocultos em relação ao ex-cônjuge, tá? Então é um ponto bem interessante em relação a isso também, Adriano.
Bem, o inciso terceiro do 1660, sob hipótese alguma, pode ser confundido lá com o nosso inciso que a gente trabalhou no 1659, proveniente de doação recebido por apenas um donatário, por apenas uma das pessoas que integram esta comunhão, perfeito? Aqui no inciso terceiro do 1660, são os bens adquiridos por doação, herança ou legado em favor de ambos os cônjuges, ou seja, ambos os cônjuges estão recebendo esse bem. É nítido que se ambos os cônjuges recebem esse bem, é um regime de copropriedade, é um regime de condomínio, logo, esses bens são comunicáveis, sem muita discussão. Inciso 4. As benfeitorias necessárias, úteis e voluptuárias em bens particulares de cada cônjuge. Aqui também nós temos uma série de discussões muito interessantes. Vamos imaginar que esse cônjuge ele tem uma data, só que aí essa data é o patrimônio particular. Ele tinha essa data antes do casamento. Casou-se. Constituiu uma mansão dentro dessa data. Vai se comunicar o quê? A data mais a mansão, só a mansão ou nada? Aqui, na verdade, nós temos uma presunção de que essas benfeitorias foram custeadas por ambos os cônjuges durante o casamento, e isso vai justificar a comunicação, tá? Só que essa comunicação vai ser somente sobre essa construção, ou seja, somente sobre essa benfeitoria, que é a benfeitoria, entre aspas, dentro desse exemplo que eu estou colocando para vocês, úteis em relação a este bem particular. Beleza? A gente tem a questão das sessões também, eu coloco aí para vocês, que são acessórios, não somente as benfeitorias. No plano jurisprudencial, isso já é praticamente plenamente admissível, então a gente coloca aí que existe também um projeto de lei nesse sentido em 2011. Além disso, frutos civis, rendimentos ou naturais decorrentes de bens comuns ou particulares de cada cônjuge percebidos na constância do casamento ou pendentes quando cessar a união. Ou seja, vamos entender como que isso funciona na prática, tá? Aqui nós temos vários casos, tá, que a gente precisa observar, como, por exemplo, questões envolvendo, né, a ideia vamos ver esse primeiro julgado aqui, ó. Direitos trabalhistas, melhor dizendo, né? Direitos trabalhistas. Regime da comunhão parcial de bens, que é o caso do FGTS, né? Ao cônjuge casado pelo regime da comunhão parcial de bens, é devida a ameação das verbas trabalhistas pleiteadas judicialmente durante a constância do casamento. Olha que interessante, isso aqui é uma polêmica de desgraçado também, ó. As verbas indenizatórias decorrentes da rescisão do contrato de trabalho só devem ser excluídas da comunhão quando o direito trabalhista tenha nascido ou tenha sido pleiteado após a separação do casal. Uma outra questão aqui, né? A gente tem, novamente, essa questão da inclusão. O STJ, em 2005, né? Ele incluiu, sim, a possibilidade das verbas trabalhistas entrarem na comunhão quando essas verbas são pleiteadas durante a união no casamento, né? E um outro julgado gerou o informativo 430, que traz para nós a seguinte lição: o ser humano vive da retribuição pecuniária que ofere com o seu trabalho. Não é diferente quando ele contrai matrimônio, hipótese em que o marido e a mulher retiram de seus proventos o necessário para o seu sustento, contribuindo proporcionalmente para a manutenção da entidade familiar. Se é do labor de cada cônjuge casado sob o regime da comunhão parcial de bens, que invariavelmente advém os recursos necessários à aquisição e conservação do patrimônio comum, ainda que em determinados momentos, na constância do casamento, apenas um dos consortes, no caso concreto, desenvolva atividade remunerada, a colaboração e o esforço comum são presumidos, servindo o comum a muitas famílias ou ainda frente à opção do casal, no sentido de que um deles permaneça em casa cuidando dos filhos, muito embora seja facultado a cada cônjuge guardar. Então, assim, o STJ está entendendo aqui, no primeiro momento, que nós temos a possibilidade de comunicação de verbas trabalhistas, porque ali é um esforço comum referente a essa verba proveniente de ambos os cônjuges. Aqui é um caso bem polêmico, tá? Natureza de verba trabalhista. Só essa edição 103 da Jurisprudência em Tese, que foi publicada em 2018, esse tema, depois eu confirmo para vocês, tá? Porque tinha uma discussão muito grande em relação ao FGTS,
sobre isso daí, mas olha que interessante, ó. As verbas de natureza trabalhistas, 2018 isso, tá? Nascidas e pleiteadas na tese 3 aqui, ó. E pleiteadas na constância da união estável ou do casamento celebrado sobre o regime da comunhão parcial ou universal de bens, integram o patrimônio comum do casal e, portanto, devem ser objeto da partilha no momento da separação. Sobre o FGTS que eu tinha comentado, deve ser reconhecido o direito à ameação dos valores depositados em conta vinculada ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, auferidos durante a constância da união estável ou do casamento, celebrado sob o regime da comunhão parcial ou universal de bens, ainda que não sejam sacados imediatamente após a separação do casal e que tenham sido utilizados para aquisição de imóvel pelo casal durante a vigência da relação. Tem muita gente que não sabe dessas questões aí, então fica a discussão e a pontuação para vocês. Bem, gente, eu acho que eu vou parar por aqui. A gente vai avançar aqui, eu vou falar da previdência privada, que é um ponto muito interessante. A previdência privada está muito em voga, sobretudo na questão do planejamento sucessório. Aquisição tiver por título uma causa anterior ao casamento, também a gente vai ver aqui, por exemplo, um crédito consignado, né? Bens móveis, também como que funciona, e a administração dos bens. Mas eu vou deixar isso para a nossa aula de sexta-feira, eu já falei muito aqui, minha garganta já está indo para o beleléu. Então, é isso. Agradeço vocês mais uma vez pela participação aí na aula. Respondam o trabalho, pelo amor de Deus, o trabalho está lá, não esqueçam disso.